E aí, meu amigo e amiga cartoleiro, como estão vocês? Aqui quem tá falando, Gustavo, GSS Games na parada com vocês. E galera, tô eu aqui hoje pra falar da primeira rodada do nosso queridíssimo Cartola FC. E galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo especial, onde eu vou dizer pra vocês 10 erros que são cometidos na primeira rodada. Alguns desses servem até pra rodadas futuras, pra vocês tentarem corrigir e não cometerem esses erros de maneira nenhuma. Além disso, galera, eu vou dar algumas dicas e exemplos de jogadores pra especificar esses erros, então vocês vão ter um pouco também de dicas de jogadores para escalar nessa primeira rodada. Lembrando que falta 3 dias para o mercado fechar, ou seja, ainda vai ter meu time definitivo. Se você não for inscrito no canal, parceiro, se inscreve para não perder esse time definitivo que eu vou lançar quando tiver faltando um dia. Além disso, papo com like, que ajuda muito aqui na divulgação. E se você gostou do canal, se inscreva e seja bem-vindo. Nossas ligas clássicas e mata-mata estarão na descrição do vídeo. Tranquilo? Então foi isso. E agora, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos para os 10 erros cometidos pelos cartoleiros na primeira rodada. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Joga, negão! E aí? Depois de nós. E aí? Voltando aqui, galera, direto com o nosso campinho, para logo alencar para vocês os 10 erros que muitos cartoleiros cometem nessa primeira rodada. Um desses erros eu posso até dizer que serve para rodadas futuras. Então é um vídeo bem bacana, assiste todo que vai lhe ajudar com certeza. O primeiro erro, galera, que eu vou alencar para você é muita gente tá fazendo isso nessa rodada. Muita gente está fazendo isso nessa rodada, que é... Vou dar um exemplo aqui, rapidinho. De lateral, galera, o cara escala Iago Pikachu. O cara pensa, porra, Iago Pikachu é um atacante, tá aqui como lateral. Qual é a grande vantagem do Pikachu? Quem sabe ele consegue um SG, ainda tem uma chance de gol ou assistência. E coloca no ataque, quem? Ricardo Oliveira. Tá aqui, cadê o Ricardo? Cadê o Ricardo? Ricardo Oliveira. Alguns estão também colocando nessa variância o Otero. Galera, por que isso não é bom? Sabe qual é a grande vantagem do Pikachu? Se o Pikachu fosse um atacante, ele seria um atacante mediano, não seria nada fora de série. E o Otero e o Ricardo Oliveira, o Otero nem tanto, porque o Otero tem um quesito de chute que pode ajudar ele. Mas o Ricardo Oliveira depende de gol. Por que não vale a pena, principalmente você, vou até tirar o Otero, escalar Pikachu e Ricardo Oliveira no mesmo time? Porque se porventura o Ricardo Oliveira faz um gol ou dá uma assistência, e a Pikachu perdeu o SG, isso já tira grande parte do atrativo dele. E se porventura Iago Pikachu consegue o SG, que é uma coisa que a gente espera dele por ele ser um lateral atacante, e, ou seja, ele atacar e conseguir um SG, o Ricardo Oliveira não pontua, ou seja, um basicamente anula o outro. Tem sim uma chance de os dois pontuarem, de dizer, o Ricardo Oliveira fez um gol, deu uma assistência, o Pikachu fez um gol. Mas você tem que entender que na média é que se um fizer, o outro perde. Então não faça isso, evite colocar esses dois jogadores. Se colocar o Pikachu, não bote atacante do Atlético Mineiro. Se colocar atacante do Atlético Mineiro, tente substituir o Pikachu. Tranquilo? Então essa é a primeira dica. A segunda é colocar muitos jogadores que são aposta. A galera tende a ter uma compreensão de aposta diferente da minha. Eu coloco jogadores que são aposta, aqueles jogadores que eu não vejo como grande possibilidade de pontuação. Em média, não pontuam tão alto, porém, em uma ou outra rodada eles pontuam muito alto. Vou dar um exemplo aqui, principalmente pegando atacantes. Primeiro, Pablo, depois vou botar Ricardo Oliveira. O outro jogador que eu vou colocar é o Chiesa. Porque um ataque desse eu acho horrível? Porque são três jogadores de frente que tem uma tendência a necessitar. No lugar do Chiesa eu vou até pegar um que realmente algumas pessoas podem colocar, que eu acho que o Chiesa não vai ser muito usado. O Roger, do Internacional. São 3 centroavantes que têm chances grandes de fazerem gols. São confrontos que têm possibilidade de gol. Estão em preços acessíveis de 4, 5 e 7 cartoletas. Porém, se for você escalar os 3 juntos, é uma aposta muito grande. E tá aí o segundo erro. Nessa primeira rodada você tem que tentar valorizar. Claro que se um desses jogadores fizer 2 gols, ele vai valorizar muito. Porém, a grande tendência é que desses 3, 1 ou até 2 não marquem, quem sabe até os 3. Se isso acontecer, vai ser uma catástrofe. Nenhum dos teus atacantes vai pontuar. É diferente o Roger no lugar do... Vou dar um exemplo. Do Romero aqui, ó. Ou até o próprio Rildo,
que é um jogador de velocidade. Vou pegar o Rildo. O Rildo é um jogador que não precisava de gol na época do Curitiba para pontuar. Ele conseguia sofrendo faltas, fazer uma pontuação razoável, e isso já te ajuda na valorização. Ou seja, não faça várias apostas nessa primeira rodada. Não é recomendável. Depois, escalar jogadores somente que apresentam nome, galera. Escalar jogadores que só apresentam nome, eu acho que é um equívoco muito grande. Um grande exemplo que a gente pode tomar para isso é aqui, ó. Cadê? Aqui eu tô no meio de campo. Vou no meio de campo, que aqui tem um exemplo ótimo. Diego. Apesar de o Diego ser um cara que estava pontuando muito bem nos anos passados, cara, é um galera que tem muito nome, custa caro, porém não vem jogando tão bem nesse semestre. Na verdade, desde o ano passado não vem jogando muito bem. Até no próprio ano passado ele começou a cair bastante as pontuações a partir do segundo semestre. Ou seja, não escale só pelo nome, só porque você é flamenguista. Não vale a pena. Tente ser um pouco mais técnico. Então esse foi o terceiro erro. O quarto erro, galera, são jogadores bons que não pontuam bem. Galera, isso é um erro que acontece muito. Quer que eu dê um exemplo de jogadores que tem nome e não pontua bem? Vou botar aqui para vocês: Lucas Lima, Jadson e Arthur. Tá aqui, galera, 3 jogadores que são grandes jogadores do seu time: Lucas Lima, Arthur e Jadson. Porém, não são jogadores que pontuam bem, são jogadores que são caros, porque tem nome. Porém, se a gente for pegar a média do Jadson ano passado, era uma média baixa. Tinha uma época que o Jadson tava com média negativa, Lucas Lima idem, e o Arthur também. Aí você diz, cara, eles não jogam muito? Jogam bastante. Porém, a gente tem que entender que no Cartola, você driblar não vale pontuação. O Arthur faz muito isso. O Lucas Lima tenta muito passe. Lembremos que no Cartola, passe errado conta como ponto negativo. Ou seja, o Lucas Lima às vezes dá uma assistência, um jogo ou outro, sim, porém num jogo ele erra 10 passes, só nisso ele já perdeu 3 pontos, isso compromete bastante. Às vezes é um jogador esquentado que sofre muito cartão. Então não escale o jogador só por causa da habilidade dele. Coloque jogadores que são efetivos no Cartola, jogadores que roubam bola, jogadores que sofrem falta, que às vezes não faz nada no jogo, mas pontua 5. Isso é uma escolha inteligente no jogo. Como eu dou sempre de exemplo, ano passado muita gente reclamava: pô, Gustavo, tu escala o Romero, não sei o que. Eu digo, porque tu escala o Jô? Muitas vezes eu quebrava a cara com o Jô, mas o que é que acontecia de eu escalar muito o Romero? O Romero é um jogador que sofre falta, que tinha uma média de pelo menos 4, 5 pontos. Isso é muito útil, é um jogador que nem precisa de gols para fazer uma boa pontuação, ao contrário do João ano passado, que precisava sempre de muitos gols. Quinto, jogadores baratos, né, galera? Primeira rodada, essa aí já tá batida, não vá escalar Dudu, Henrique Dourado e Luan no seu ataque, dizendo eu vou mitar com esses caras, que você simplesmente vai quebrar seu patrimônio. É melhor escolher jogadores de até 10 cartoletas nessa primeira rodada. Segundo, aí esse foi o quinto. Vou agora para o sexto, que é você pensar que o melhor esquema sempre é o 4-3-3. Isso é um equívoco que muita gente pensa, que quanto mais atacante, melhor. Muitas vezes, dependendo da rodada, escalar um 5-3-2 é bom. Às vezes, um zagueiro a mais vale mais do que um atacante. Tudo depende da rodada. Depende do seu feeling. Se você não tiver tão confiante em atacantes, bota mais jogadores defensivos que tem chance de SG. Se você acha que a rodada é um pouco mais under, mais lá para baixo, vale a pena você mudar de esquema. O sétimo, galera, é um outro erro também muito... Não é um erro, é mais uma dúvida. É você dizer assim, vale mais a pena escolher goleiros que fazem bastante defesas difíceis ou escolher goleiros pensando no SG. Vou dar um exemplo aqui simples de goleiro que não foca no SG. Ano passado, quem lembra do Douglas, Fred Reich era o goleiro do Avaí, que fazia médias altíssimas, chegou por um bom tempo a disputar ali com o Vanderlei as melhores pontuações. E por que ele era tão bom, galera? Porque apesar de o Avaí sofrer gols, com a quantidade grande de defesas difíceis que ele acabava fazendo no jogo, ele conseguia pontuações altas. Lembremos aqui na nossa tabelinha que defesa difícil, ó, para quem não sabe das pontuações, vale 3 pontos, enquanto o gol sofrido vale só menos 2, o SG vale 5, ou seja, um goleiro que numa partida faz 3 defesas difíceis e sofre 2 gols, quer dizer que ele pontuou a mesma coisa de um jogador
que não sofreu gol, mas também não fez nenhuma defesa. Entendeu? Ou seja, acreditar em jogadores que fazem defesa é importante, porém é um pouco mais arriscado. Sempre tem também aquela situação que o goleiro leva 3 gols, não faz uma defesa difícil, você negativou 6. Ou seja, você tem que ter um feeling e apostar nas horas certas. O outro caso é tipo um cara como o Vitor, que cai na mesma situação do nome, que ano passado era um goleiro que dependia muito de SG. Marcelo Groi, apesar do nome, era um jogador que ano passado dependia muito de SG. E tem um jogador completo, que é no caso o Vanderlei, que ano passado tanto fazia muitas defesas difíceis, como também tinha SG. Porém, para essa primeira rodada, obviamente, ele é inviável pelo seu custo elevado de 23 cartoletas. Tranquilo? Então, ficar ligado nisso, depende muito. Eu tô pessoalmente indo com Lomba, porque eu acho que o Bahia é um time que ataca bastante, o Lomba tem chance de fazer defesas difíceis, e se o Bahia não atacar tanto, a chance de um SG também é válida, além da famosa lei do ex, o Lomba que jogou no Bahia. Tranquilo? E agora, galera, vou pro 8º erro, ignorar o que acontece muito também. O 8º erro parece muito com o 10º. O 8º significa que você ignora os jogadores de times que são teoricamente menores. Eu não gosto muito desse termo, que é assim: você chega no ataque, aí vê aqui, você tá procurando jogadores baixos, aí diz: ah, mas jogador do Paraná não, jogador do Vitória também não, jogador do Ceará eu não vou colocar um jogador do Botafogo, porque ele vai jogar contra o Palmeiras. O Aino também não vou colocar, porque ele é do América. Ah, mas ele é artilheiro do Mineiro. Não quero nem saber, não vale a pena. Não faça isso, galera. Entenda que jogadores de times que são taxados como mais fracos têm seu valor, depende também de como você coloca ele, o confronto que ele tem, analisar os jogos passados, analisar o meu canal, outros canais também que tem um conteúdo bacana que pode lhe explicar que alguns desses jogadores pode se tornar uma mina de ouro para você, como ano passado foi para quem escolheu um Nino Paraíba, que jogava na Ponte, que fez uma valorização alta na primeira rodada. Tranquilo? O nono erro que cometem muito é achar que estadual é grande parâmetro. Galera, aqui na tabela você vai ver que a grande maioria desses times são dominantes no seu estado, que nós estamos falando da primeira divisão, ou seja, são os melhores, que geralmente são os melhores dos seus estados também. Então quando a gente fala de Grêmio, Cruzeiro, aí às vezes o cara diz: ah, o aproveitamento do Cruzeiro tá extraordinário. Ano passado o Cruzeiro também teve aproveitamento alto, aí quando chegou no Brasileiro oscilou um pouco. Tem que levar em consideração o peso dos jogos, não é porque você tá pegando o RT, jogadores, times que chegam a ser de série D, alguns sem até série, que porque você está ganhando de todos, você está extraordinário. O Cruzeiro nos momentos mais cruciais perdeu, se a gente for pegar, apesar de eu achar o Cruzeiro um grande time, perdeu pro Atlético Mineiro fora de casa, aí conseguiu a vitória em casa. Aí foi o grande resultado. Porém, na Libertadores, quando pegou o Racing fora, perdeu, e em casa empatou com o Vasco. Ou seja, tem que entender que a tendência é que os confrontos dele é mais parecido com esses, que ele tem 2 derrotas e um empate e somente uma vitória, do que aquela vasta vitória no Campeonato Mineiro. Então levar isso em consideração. E como último, galera, o erro que acontece muito também, é você escalar um jogador exclusivamente pelo time que ele joga. Eu conheço gente que chega assim na zaga de jeito, pega preço, aí olha os confrontos, vê quem é favorito, quem não é, e basicamente vem aqui: ah, Paraná não, Vasco não, aí vê Rodrigo Moledo, nunca ouviu falar na vida, escala. Aí vem, não conheço, aí Lucas Veríssimo, escala. Galera, não faça isso. Eu não tô nem querendo dizer mal do Rodrigo Moledo ou falar do Lucas Veríssimo, tanto que até o Lucas Veríssimo vai ser o mais escalado e com justiça. Porém, você escala só porque você acredita que o time é favorito e não vê qual o jogador que você está escalando, é um equívoco gigantesco, que pode ser que até o time ganhe de 3-0, só que você escolheu o jogador que porventura é o que mais bate no time, que leva cartão, que é o jogador que tem que ficar fazendo muita falta, por exemplo, como era o Leandro Donizete. Isso acaba comprometendo a pontuação dele. Tente analisar o jogador de uma maneira mais fria, que você vai ter uma melhor possibilidade, e não escale simplesmente pelo time porque você acha que vai conseguir um SG. Tranquilo? Então essas são as minhas 10 dicas. Se você gostou do vídeo, papoca um like. Se não é inscrito no canal, parceiro, se inscreve para não perder nenhuma novidade. Daqui a um dia teremos daqui a 2 dias, quando tiver faltando um dia para o mercado fechar, vamos lançar nosso time definitivo.
Os nossos outros vídeos estão na descrição, as nossas ligas também estão na descrição, tanto a nossa liga clássica como a nossa liga clássica. E se você quiser entrar na mata-mata, manda o nome do seu time e o nome do técnico na descrição do vídeo. Tranquilo? Estou esperando você quando tiver faltando um dia para o mercado fechar. Então, um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!